Alô, professora, professor, pesquisador, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Educar com Evidências. Aqui você ouve sobre práticas baseadas em evidência científica. Se você ainda não segue, já segue o perfil, compartilha com quem precisa de mais conteúdo baseado em evidência e ativa o sininho para você saber toda vez que chega um vídeo novo. Hoje a gente vai conversar sobre algo, gente, que dói meu coração, algo muito sério. Quero falar sobre o decreto número 11.556 de 12 de junho de 2023. Gente, esse decreto, ele é péssimo, ele é terrível para a nossa alfabetização, para o nosso país, para o futuro das nossas crianças. Gente, alfabetizar não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena, não é uma coisa trivial. Os professores que alfabetizam deveriam ganhar mais do que os professores que estão na faculdade, porque ali está a base, o alicerce da nação, está a base, o alicerce do desenvolvimento cognitivo e acadêmico do sujeito. Por quê? Porque lendo direito, a criança vai se desenvolver melhor academicamente e, consequentemente, cognitivamente. É um ciclo virtuoso que a criança vai ganhando cada vez mais. Agora, aquelas crianças que não alfabetizam na hora certa, seja na escola pública ou na particular, elas vão tendo cada vez mais prejuízo. É um efeito bola de neve, é um efeito vicioso. Então a gente precisa estar lá um ciclo virtuoso de ganhar cada vez mais. Não um ciclo vicioso onde a criança vai só perdendo, porque ele não aprende a ler e escrever, até as habilidades que ele tem, ele vai deixando de desenvolver. E ele vai começando a ter problema na autoestima, vai começando a ter problema de comportamento, vai começando a ouvir falar que ele é bagunceiro, isso e aquilo. Quando, na verdade, poderia ter sido ofertada uma instrução com base em evidência científica, a criança aprenderia a ler, aprenderia a escrever na hora certa, e aí ela ia conseguir se desenvolver melhor nas demais disciplinas acadêmicas, ia ter menos problema de comportamento, ia ter ali os alicerces, inclusive, para entender melhor. Olha o que está aqui, ó, gente. Tem o livro da neurociência e tem o livro de Shakespeare. Eu sempre gosto de ter a literatura do meu lado. Por quê? Hoje em dia as crianças elas não têm mais, elas não conseguem, a geração Z, mesmo que está na faculdade, não consegue prestar atenção num livro, ler um livro inteiro. Não consegue ter de fato um senso crítico, não consegue ler uma obra até o final e deixar o cérebro fazer as conexões neurais necessárias por meio da leitura. Tá tudo no vídeo, tá tudo rápido, tá tudo no Instagram, no TikTok, né, no Twitter. A gente lê tudo muito pouco. E isso não dá tempo do cérebro de fato construir um conhecimento como construiria se a criança, o adolescente, nós adultos estivéssemos mais habituados a ler. Vai piorar muito mais se o pessoal for analfabeto. Você concorda comigo? O primeiro passo, até para a gente poder julgar as novas tecnologias, é que a gente leia. A gente precisa deixar as crianças lerem na idade certa, tá bom? Porque senão vai ficar muito difícil todo o processo de escolarização. E por que eu quero falar desse decreto com vocês, gente? Porque para quem não sabe, o decreto 11.556, ele revoga a Política Nacional de Alfabetização. Olha só que tristeza. Imagina se quando o Bolsonaro entrou, ele tivesse revogado a lei do Bolsa Família. Ele foi lá, o que ele fez? Ele trocou o nome, mas a política continua a mesma. Não sei agora qual era o nome que o Bolsonaro chamava, Bolsa alguma coisa, Bolsa Brasil, sei lá, isso não importa, porque realmente não importa, a gente não tem que politizar as questões da educação. Então, ler e escrever é uma coisa que não depende se é de direita, se é de esquerda. Como comer, né? As pessoas de mais baixa renda precisam de uma ajuda do governo. E foi ótimo que o Bolsonaro entrou no governo, porque a gente percebeu que isso não podia ser uma política de um governo, tinha que ser uma política de Estado, essa política de redistribuição de renda. Só que agora que o Lula entrou, em 2023, ele lançou esse decreto que revoga a Política Nacional de Alfabetização. Eu sou muito crítico, tanto a questões que a esquerda tem feito atualmente, quanto a questões que a direita teve também. Mas uma questão que você não tem como você não ser favorável é a questão da Política Nacional de Alfabetização. Eu sei que isso talvez não vai ser muito popular, porque tem gente que não pensa em ciência, pensa no partido X ou Y. Não seja o otário de um milionário. Já ouviu essa frase? É uma repórter da Band que ela tem esse jargão. Não seja o otário de um milionário. Não seja só mais um na conta bancária, mais um no meio do povo que vai votar aí no Lula ou no Bolsonaro. Quando o Lula acertar, parabéns pro Lula. Quando o Bolsonaro acertar, parabéns pro Bolsonaro. Estou falando Lula e Bolsonaro, mas seja lá quem for o político, tá bom? Agora, quando errar, vamos criticar também. E a Política Nacional de Alfabetização foi algo muito acertado do governo do Jair Bolsonaro. E que deveria ser algo, não do governo do Jair Bolsonaro, mas deveria ser uma conquista da nação, assim como o Bolsa Família virou uma conquista. Porque você não ouve mais ninguém de direita reclamando de Bolsa Família mais. Por quê? Porque ficou notório
que precisa de um programa de redistribuição de renda. Mas por que será que na educação isso não acontece? E por que eu estou falando disso agora? Porque quando você vai ler o decreto 11.556, você pode procurar aí na internet, aliás, a gente pode até deixar o link aqui nesse vídeo, você vai ver que ele troca o nome, né, não é mais Política Nacional de Alfabetização, troca para Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. E o que o decreto coloca? Que é facultativo a adesão ao programa. Os municípios, os estados, os entes federativos vão tendo que se voluntariar a aderir ao programa. E até aí tudo bem, tá certo? Mas qual que é o grande problema? Que ao aderir a esse programa, você está indo contra os pressupostos da Política Nacional de Alfabetização. Então não é que você está melhorando a Política Nacional de Alfabetização, você está revertendo. E qual que é o meu problema, tá? O decreto fala lá de várias questões, como que vai conseguir dinheiro, por exemplo, a Política Nacional de Alfabetização não tinha tanto aporte financeiro. Agora, o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada vai receber mais dinheiro o município, o estado que aderir a esse compromisso. Não vai mais ter um enfoque no método fônico, nas estratégias baseadas em evidências. Tá? Não vai mais falar de fluência de leitura, nada disso. Vai voltar para o que era antes, que não estava dando certo. O que era o que estava antes? Método global de alfabetização. Gabriel, você tem algum problema em ser construtivista? Problema zero. Seja construtivista, seja socioconstrutivista, seja tradicional, seja o que você quiser da sua abordagem, tá bom? Mas na hora de alfabetizar, tem uma prática baseada em evidência científica. Na hora de ensinar matemática, ensine com base em evidência científica. O que significa ensinar com base em evidência científica? Significa que eu vou pegar os estudos da ciência da aprendizagem, da ciência cognitiva da aprendizagem, e eu vou comparar como são esses estudos com grupo controle e grupo experimental. Então, são estudos que testam as hipóteses. Como que as crianças aprendem melhor a matemática? Dessa ou daquela forma? O grupo de criança que teve atividades dessa forma foi melhor do que o grupo que teve daquela outra forma. Então, temos uma evidência que essa forma aqui é melhor. Então, vamos replicar esse estudo em outras línguas, em outros idiomas, em outros anos escolares. E você vai replicando e vai coletando evidências. E aí você tem um corpo mais robusto de evidência de que esse funciona melhor que aquele. Ora, tivemos isso para a alfabetização? Tivemos. E a Política Nacional de Alfabetização é a primeira na história desse país que levou em consideração o que a ciência fala há mais de 40 anos, tá certo? Você acha que essa discussão acontece só aqui no Brasil? Não. Na década de 80, você tinha as pessoas que defendiam que a criança poderia aprender pelo todo, né, do texto, do gênero textual para as partes, ela mesma ia inferindo, e tinha as professoras e os pesquisadores que falavam, não, acho que isso não está certo, é difícil demais indo inferindo. Até eu que sou adulto, já sou alfabetizado, não ia querer aprender chinês, inglês, japonês dessa forma. E aí, cada um com uma hipótese. Ah, mas essa hipótese aqui dele indo inferindo, o professor é só mediadora, isso é mais construtivista e coisa e tal. Na verdade, a gente viu que isso foi um destrutivismo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Quando chegou no ano 2000, o Congresso americano pediu um estudo de meta-análise. A meta-análise, gente, está na hierarquia dos estudos, tá bom? Por quê? Porque é uma análise das análises. Então é muito difícil fazer um estudo de meta-análise, é muito caro, e o Congresso americano encomendou um estudo que se tornou um referencial, um marco na ciência cognitiva da leitura. Vou inclusive deixar o link aqui também, National Reading Panel, você pode pegar o link aqui no canal, porque ele é um marco. Você tem inclusive ele traduzido para o português recentemente, que teve a ver com esse movimento da Política Nacional da Alfabetização, inclusive disponibilizar esse material gratuitamente em português. Então eu vou deixar aqui os dois links, tá? Ele em inglês e a tradução em português. Poxa, tudo que é estudo científico agora se apoia inclusive no National Reading Panel, tá bom? Nesse painel nacional da leitura que fez essa análise tão robusta e que identificou o quê? Que é importante consciência fonológica, que é importante do simples para o difícil, ensinar a criança a decodificar e o trabalho com a fluência de leitura. Então as pesquisas mostram que essas habilidades repercutem muito na alfabetização das crianças. Vão ser crianças que vão ler com mais fluidez e com mais compreensão, vão escrever textos de forma melhor. Então por que eu quis fazer esse vídeo, gente? Porque não dá a gente achar que podem revogar assim, a lei e a escola, o professor vai ficar perdido nisso, dependendo do partido que muda. A gente precisa fazer uma transformação, tem que começar de baixo para cima.
essa revolução na educação. A gente precisa transformar a educação. E por que eu estou falando disso agora? Porque agora eu tenho recebido no Instagram e mensagens de vocês no direct e tudo mais, de que muitos municípios estão aderindo agora ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que é um nome bonito, a lei é bonita, fala um monte de coisa bonita, mas está voltando para algo passado, que a gente já tinha que ter superado. Algo que não vai ajudar as crianças. Tanto para os instrumentos internacionais quanto nacionais, a gente está péssimo. E a gente tem piorado. Por causa da pandemia. Outros países também passaram na pandemia, não foi só a gente, não. E a gente está bem ruim mesmo. Por quê? Por causa do método que está errado. E quando a gente teve uma luz, um respiro, que pela primeira vez chamaram os cientistas, porque o Brasil tem muita gente boa que faz pesquisa na área da ciência cognitiva, da aprendizagem de forma geral, não só da leitura. E quando chamaram esses pesquisadores e fizeram uma política que realmente podia transformar a vida, o futuro das nossas crianças, dos nossos alunos, agora mudou o governo, eles mudam. Palhaçada isso, gente. Cabe a gente, professor, estar no controle disso. Não ficar sendo aí massa de manobra na mão de ninguém. Vamos tentar entender melhor a ciência cognitiva da aprendizagem, especialmente a ciência cognitiva da leitura. Como que o cérebro funciona? Quais são as evidências científicas da estratégia que funciona melhor ou não para o cérebro aprender a ler? Então, se você apoiou a vacina, você não apoiou a vacina, você que está defendendo o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, muito provavelmente apoiou a vacina. Eu também apoiei a vacina, tá? Eu fui contra o Bolsonaro, que era contra a vacina. Achei que tinha que dar vacina. Achei que foi um desserviço falar disso. Mas eu fui a favor na Política Nacional da Alfabetização, porque o Bolsonaro não paga meu salário. Eu tenho um cérebro que eu penso independente de Bolsonaro, de Lula, nunca votei em nenhum dos dois, tá? Não tô falando para você votar, não é nada disso, tô falando para você pensar. Aí, se você queria uma vacina que tinha base em evidência científica, por que agora você ignora as evidências científicas para a questão da alfabetização? Qual que é a sua forma de pensar, o seu parâmetro? Tem lógica isso? Ou você está só repetindo o que um político de estimação aí falou? Vamos pensar nisso, gente? Se você não está seguindo, segue já o nosso perfil, dá o seu like, compartilha com quem precisa. Não é algo muito popular, talvez eu perca seguidores, mas eu não estou nem aí. A gente está junto aqui na missão de transformar a educação.